Oi, gente, dando continuidade ao estudo dos hidróxidos, das bases, nós vamos agora aqui à classificação das bases, tá? Assim como nós fizemos a classificação dos ácidos, lembram-se disso, né? Agora nós vamos aqui à classificação das bases. Mais simples ainda do que a classificação de um ácido das bases, tá? Bom, a primeira classificação refere-se quanto ao número de hidroxilas, tá? Ou oxidilas. Número de hidroxilas. Então, por exemplo, ó, eu posso ter aqui esta base desse jeitinho aqui, eu posso ter essa outra base aqui, essa aqui, e tem umas poucas que tem 4 hidroxilas. Bom, o que a gente vai perceber aqui, ó? Fala assim para vocês, ó, vamos aqui fazer para cada uma dessas bases a sua dissociação, que é aquela separação do cátion e do ânion. Na primeira delas, primeira coisa que nós vamos observar, quantas hidroxilas aqui? Só uma. Por quê? Era uma vez o lítio que queria doar um elétron. Aí foi necessária a presença de apenas um grupo OH, de apenas uma hidroxila, tá? Toda vez que a base tiver na sua constituição apenas uma hidroxila, ela é chamada de monobase, tá? Então aqui eu tenho uma monobase, assim como nós tínhamos monoácidos, tá? Esse é o hidróxido de lítio. O lítio é cátion da família 1 da tabela periódica, tá? Uma monobase, hidróxido de lítio. Agora vejam aqui o segundo exemplo. Aqui eu tenho 2 hidroxilas necessárias. Isso porque aí eu já vejo que o bário queria doar 2 elétrons. O bário está lá na família 2 da tabela. O único bário existente. Aí, com isso, o que eu tenho que contar aqui, ó? Que eu tive que usar 2 vezes o OH. 2 OHs. Cada OH recebeu um elétron. Eu estou dissociando, separando o cátion do ânion. Quantas hidroxilas você percebe aqui na dissociação? 2, não é? Então, eu vou falar que agora aqui eu tenho uma dibase, tá? Bom, esse é o hidróxido de bário da família 2 da tabela. E a próxima, o que você vê de diferente aqui, ó? Agora a presença de 3 hidroxilas. Isso porque o alumínio, que é também elemento representativo da antiga família 3A, que hoje é grupo 13 da tabela, sempre quer doar quantos elétrons? 3. Com isso se faz necessário 3 hidroxilas. Cada hidroxila recebe um elétron. Se eu tenho 3 hidroxilas dissociadas, eu tenho aqui uma tribase, tá? Então já vimos mono, di e tribase. Nós tínhamos antes lá mono, di e triácido, aqui as bases, tá? E agora existem, eu falei para vocês, por exemplo, que o chumbo e o estanho, eles estão na família do comíceri gelado sem problema, família 4, 14 da tabela, que apesar deles terem 4 elétrons na camada de valência, ambos são metais, tanto o estanho quanto o chumbo. E existe o chumbo que doa 2 e existe chumbo que doa 4. Qual deve ser esse, já que eu tenho 4 hidroxilas ali? Esse é o chumbo, que vem do latim plumbum, por isso o símbolo Pb. Queria doar 4 elétrons, aí eu tive que usar 4 hidroxilas, porque cada uma só gosta de receber um elétron. Esta base, que tem 4 vezes o grupo OH, é chamada de tetrabase, tá? Então, a primeira classificação, mono, di, tri e tetrabase, certo? Aqui eu tenho o hidróxido de lítio, o hidróxido de bário, o hidróxido de alumínio. Nessas 3 eu não preciso especificar qual lítio, qual bário, qual alumínio, porque eles só existem nessas valências. O único lítio existente é o mais 1, o único bário existente é mais 2 e o único alumínio existente é mais 3. Agora, se eu fosse dar nome a esta, eu teria que especificar o chumbo. Eu diria que esse é o hidróxido de chumbo 4, ou hidróxido plúmbico, que é o chumbo vem do latim plumbum. Então, ao invés de falar chumbico, que é meio esquisito, aí esse vai para hidróxido plúmbico, tá? Que é o mais rico, porque o outro doa 2 elétrons, esse doa 4, tá? Hidróxido de lítio, de bário, de alumínio e hidróxido de chumbo 4. Mono, di, tri e tetra
base, a primeira classificação das bases, tá? A segunda classificação para as bases, nós vamos estudar aqui a força das bases, tá? A força, de novo, gente, assim como eu falei para vocês nos ácidos, uma base forte não necessariamente é perigosa ao nosso organismo, tá? Assim como os ácidos, existem ácidos considerados fracos na classificação que são letais, tá? Então, quando eu falo de força, eu estou querendo falar aqui da capacidade que o composto tem de reagir com muitas coisas, de fazer aqui no caso a dissociação, o espalhamento e procurar outros caminhos, buscar outros elementos químicos, tá? Então aqui na segunda classificação vamos falar da força das bases, tá? Bom, existem bases apenas fortes e fracas, tá? Não existe moderado, assim como nos ácidos, a gente tem ácido forte, moderado e fraco, né? Nas bases não, ou é forte ou é fraca. Bom, quais bases são fortes? Aquelas bases cujos cátions estão na família 1A ou 2A da tabela periódica. Quem são esses elementos? Na família 1 eu vou extrair o hidrogênio, porque o hidrogênio não é metal. Então aqui eu vou contar, ó, Li, Na, Cama, Hobson, Crusoe, francês. Se eu tiver uma base, qualquer uma dessas, cujo cátion for lítio, sódio, potássio, rubídio, césio ou frâncio, vai formar base forte, tá? E família 2A? Bela, Magnólia, casou-se com o senhor Barão. Bom, os elementos químicos: berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, vão formar bases fortes. E as fracas? As fracas serão as demais. Ou seja, hidróxido de ferro 2, de ferro 3, hidróxido de cobre, de níquel, de chumbo, ou seja, qualquer outros elementos que não esses elementos das famílias 1 ou 2 vão ser bases chamadas fracas, tá? E a última classificação para as bases é referente à solubilidade, tá? Eu vou até aproveitar, não, acho que é melhor apagar tudo. Solubilidade. Bom, o que é esse negócio de solubilidade? A solubilidade que a gente está estudando aqui é capacidade de se dissolver em água, tá? Porque assim, existem a grande parte das substâncias que nós conhecemos, a água consegue dissolver, mas nem todas. Por exemplo, a água consegue dissolver o sal de cozinha, mas a água não consegue dissolver o óleo de cozinha, não é? Então, existem muitas substâncias solúveis em água, nem todas são. Eu vou estudar aqui com vocês a solubilidade das bases em meio aquoso, tá? Então, no número 3 aqui, ó, vamos falar da solubilidade em água, tá? Solubilidade das bases em água, tá? Podem ser que elas sejam, por exemplo, uma base que não se dissolve em água, ela vai se dissolver em outras substâncias, outro solvente a dissolve, mas aqui a gente só está estudando a solubilidade em água, tá? Existem bases solúveis. O que é solúvel? Que todos os cátions e os ânions se separam, que a água consegue fazer a dissociação completa, tá? Existem bases chamadas pouco solúveis e existem as bases insolúveis, ou seja, que a água não consegue dissolver. Isso tem a ver com polaridade, com uma série de características da molécula, tá bom? Bom, quais bases são solúveis? Cujos cátions estão na família 1A. De novo, quem são elas? Li, Na, Cama, Hobson, Crusoe, francês. Hoje, Li, Na, Cama, Hobson, Crusoe, francês. História literária, nasceu com Rubens, César e Francisco. Percebam que toda base solúvel será forte também, tá? Então, as bases da família 1 são fortes e solúveis. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Pouco solúveis, elementos da família 2A, tá?
Aqui existem algumas exceções que a gente vai ver um pouquinho para frente, tá? Então, em geral, são pouco solúveis, tá? Quem são elas? Bela Magnólia casou-se com o senhor Barão. Por exemplo, o hidróxido de magnésio, a solubilidade dele é bem baixinha. Por isso que eu disse a vocês que ele pode ser utilizado como medicamento, apesar de ser uma base forte, não vai irritar, não tem um poder corrosivo alto, porque a solubilidade é bem baixa, tá? E as insolúveis? As demais. Então vejam que aqui, se for forte, ou é solúvel ou é insolúvel. Se for fraca, é também insolúvel, tá? Agora, nós temos uma exceção, tá? Só uma. Professora, agora começa a exceção. Só tem uma exceção, tá? Então, ó, esta base aqui, ó, eu já falei dela para vocês, do amoníaco, do hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio é a base presente lá nos produtos de limpeza, nos desengordurantes, que são chamados de amoníacos, tá? O hidróxido de amônio é uma base fraca, tá? Por que eu sei que o hidróxido de amônio é base fraca? Porque o cátion aqui, NH4, não está na família 1 nem na família 2, tá? É fraca. Só que ela é, porém é solúvel. Única base que, apesar de ser fraca, porque eu disse assim para vocês, se é solúvel é forte, né? Esta é a única exceção, é fraca, porém é solúvel. Ou seja, apesar de ter a reatividade pequena, eu consigo dissolver ela na água. Então, única exceção, única base, hidróxido de amônio, fraca e porém solúvel, tá? Só ela, tá bom? E falando um pouquinho dela ainda, muitos exercícios falam do hidróxido de amônio num experimento que, por enquanto, a gente não pode fazer no laboratório, mas logo faremos, né? Mas eu vou adiantar aqui, falar um pouquinho disso, porque às vezes se torna muito necessário, porque muitos exercícios falam dessa substância. Lá no laboratório, eu posso preparar uma solução de NH4OH, que é o hidróxido de amônio. Hidróxido de amônio, tá? Aí, existem nos laboratórios substâncias chamadas indicadores. Indicadores são substâncias que mudam de cor na presença de um ácido ou de uma base. Por exemplo, eu posso falar assim para você, eu tenho 2 tubinhos de ensaio, um tem ácido, outro tem base. Se eu mostrar para vocês os dois são líquidos incolores. Aí eu vou falar, como é que eu quero que você diferencie para mim? Aí você fala, bebe, professor, aquele que for azedo é ácido. Não posso, né, gente? Se eu beber e for azedinho, realmente é ácido. Se eu beber e amarrar a boca, aquela sensação da banana verde é base, que tem sabor cáustico, alcalino. Só que, logicamente, eu não posso fazer isso através dos órgãos dos sentidos. Põe na pele. Se queimar é ácido. Base forte queima tanto quanto ácido. Aí, sabendo disso, o que os cientistas resolveram fazer? Resolveram criar indicadores. Indicadores são substâncias que mudam de cor na presença de ácido ou de base. E tem uma substância que, quando encontra a base, faz a base ficar rosa. Vamos imaginar que eu tenha colocado no hidróxido de amônio uma substância que se chama fenolftaleína. A fenolftaleína é um salzinho, um pozinho que eu dissolvo no álcool e quando eu gotejo numa base, ela fica rosa. A base fica bem rosa, rosa meio pink. Então imagine que eu tenho aqui um frasquinho com hidróxido de amônio e fenolftaleína. De que cor está esse líquido? Rosa. Rosa choque. Aí eu faço o seguinte, eu chego lá no laboratório, tal, distraidamente, com um frasquinho com aquele líquidozinho cor-de-rosa, de repente eu espirro num colega seu. Aí você fala, professora louca, o que você está fazendo? Eu espirrei, eu aspergi um pouquinho do líquido na roupa do garoto. E a roupa dele era branca. Quando eu espirrei, logicamente essa substância está bem diluída, sem grau de risco nenhum, tá bom, gente? Eu sou louca, mas nem tanto. Quando eu espirro, ele fala, meu Deus, o que aconteceu? Aí ele leva um sustinho.
Quando a gente leva um susto, o coração da gente dá uma acelerada e a gente libera mais calor. Eu vou mostrar aqui esse triângulo que é a representação de calor. O hidróxido de amônio está recebendo calor da onde? Do ambiente e do seu corpo. Nesse momento, quando ele recebe calor, por ele ser uma base fraca, porém solúvel, com muita facilidade ele se dispersa. E essa molécula se quebra em duas. Uma delas é NH3, que sai voando. Isso aqui é gás amônia. Esse é hidróxido de amônio. E aqui NH3 é gás amônia, que a gente já fez até a ligação covalente dele. E vai sobrar na roupa do indivíduo água mais fenolftaleína. Quando eu espirrarei um líquido rosa. Com calor, essa molécula vai se decompor em gás amônia que sai voando e vai sobrar na roupa água. Água com fenol, desaparece a cor, porque a fenol só muda de cor na presença de quê? De base. A base sumiu, ocorreu decomposição, volatilização, evaporação. Sobrou na roupa água e fenol, a cor desaparece. Essa brincadeirinha aqui, chama-se brincadeirinha que às vezes aparece em feirinha de ciências, que é o sangue do diabo. A gente fala, meu Deus, que diabo é esse? De repente sumiu, tá? É só uma reação de decomposição para mostrar a alta solubilidade do hidróxido de amônio, tá? Apesar de ser uma base fraca, muito solúvel, muito volátil. Consequentemente, ocorre esse processo de decomposição do hidróxido de amônio, se transformando em gás amônia e água. Aí, quando a roupa for lavada, fenolftaleína desaparece e não tem mais manchas. Talvez quando você coloque o sabão lá que jogou na camiseta da pessoa, aí você vai lá lavar com sabão. Quando você passar o sabão, como tem fenol, vai ficar um pouquinho rosinho, porque no sabão tem base também. Aí pode ser que fique rosinha, mas quando enxaguar, fenolftaleína vai embora e a cor desaparece, tá certo? Não vai ficar essa mudança de cor o tempo todo. Então isso daqui é só para ilustrar um pouquinho a ação de uma base fraca, porém solúvel, alta volatilidade. Tá bom, gente? Ficamos aqui. Próxima aula a gente continua um pouquinho mais a falar dos ácidos e das bases, tá bom? Muito obrigada, até a próxima.